Jesus Cristo, por gentileza, compartilhem agora. Eu já compartilhei e peço que todos compartilhem, por favor. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus e vamos iniciar a nossa reunião online. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida, quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Mais segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando. Orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Bem forte agora. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Mais segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Bem forte. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Mais segura na mão de Deus e vai. Levante suas mãos e cante com fé. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Mais segura na mão de Deus e vai. Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença neste momento, pois só mesmo segurando, Senhor, em Tuas mãos é que conseguiremos ir em frente. Esta vida, Senhor,
este mundo está em tantas trevas, é tanto mal, é tanta maldade, é tanta perversidade que nós vemos, que nós presenciamos, é tanto sofrimento, é tanta corrupção, é tanta violência, é tanta divisão, são famílias, lares destruídos por causa das drogas, por causa dos vícios, mas nós neste momento, Senhor, nós pedimos, estenda, Senhor, as tuas mãos para cada pessoa que tem nos assistido, estenda as tuas mãos para cada pessoa que tem nos ouvido, e ajude a estas pessoas, ajude o teu povo, venha tocar em cada pessoa que está enferma, cada pessoa que está perecendo, cada pessoa que está sofrendo, e que agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja luz nessas vidas que estão em trevas, que todas as correntes de Satanás sejam agora quebradas, que caiam por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela fé, nós nos levantamos contra todo o mal e contra todo o sofrimento na vida dessas pessoas, e ordenamos que agora, todo mal, todo sofrimento, todas as trevas, toda tristeza, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda força maligna saia dessas pessoas, e o mesmo Jesus que me libertou, Ele te liberta também. Cada um agora, isso, receba paz, força e alegria. Receba agora, sim, Jesus Cristo te fortalece, Jesus Cristo te abençoa, Jesus te cura, sim, Ele te cura, sim, Ele te abençoa, sim, Ele te fortalece, Ele dá força, Ele te enche de paz, Ele te enche de alegria. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Hoje, esse é o 10º encontro nosso 10º encontro, e nós te agradecemos por esta oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Entregamos este domingo, esta reunião, a nossa vida, nosso coração, a nossa alma, entregamos a direção desta reunião em tuas mãos, e desde já nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado, Jesus. E todos que estão aqui comigo, por favor, digam amém, graças a Deus, e uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus, bem forte, graças a Deus. Podem se sentar, por favor, podem se sentar. Minha gente, nós temos pregado o Evangelho, e hoje é o nosso 10º domingo aqui. Nosso trabalho ainda é bem novo. A primeira reunião nossa aqui foi no dia 8 de abril, ou seja, abrimos aqui faz 2 meses. 2 meses e 2 dias. Se eu não me engano, hoje é dia 10, não é isso? Dia 10, não é? É, dia 10. E o que acontece? No primeiro domingo que nós fizemos a reunião aqui, eu disse para as pessoas o seguinte: a fé vem por ouvir. Se é possível abaixar um pouquinho aqui, está muito alto aqui, abaixa isso aqui, ó, por gentileza. Um pouquinho, só mais um pouquinho. Ok, eu acho que está bom, né? Ok, melhorou, obrigado. No primeiro domingo eu disse: o problema do ser humano é a falta de fé. O povo de Deus está sofrendo porque lhe falta o conhecimento.
Meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Falta para as pessoas conhecerem a Deus. Nós conhecemos a Deus quando conhecemos Jesus. Jesus disse para Filipe: Filipe, quem vê o Filho, vê o Pai. Quem conhece o Filho, conhece a Deus. E é por isso que as pessoas estão sofrendo, porque elas estão longe de Deus. Através de Jesus, chegamos a Deus. Jesus disse: ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Então, o que acontece? No Evangelho foi revelado, Jesus, foi revelado o caminho. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós aprendemos o caminho para Deus, e o caminho para Deus é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Portanto, temos pregado o Evangelho. Eu disse naquele domingo que o Evangelho produz libertação, o Evangelho produz fé, o Evangelho produz vida. E à medida que você vai ouvindo o Evangelho, a sua fé vai aumentando. E quanto mais a sua fé ela aumenta, quanto mais a sua fé se fortalece, mais perto você está de Deus. É mais ou menos igual o nosso sinal de Wi-Fi. Às vezes nós vemos lá e o sinal está forte, todos os tracinhos estão acesos. Às vezes o sinal está meio fraco, e às vezes está fora de área, às vezes não tem sinal nenhum, às vezes está totalmente desconectado do celular. Isso aconteceu inclusive com o celular da minha esposa recentemente. O celular dela foi totalmente desconectado por causa de um problema lá, não convém citar aqui o nome. Então, o mundo está desconectado de Deus. E como é que nós reconectamos com Deus? Nós reconectamos com Deus quando nós ouvimos a pregação do Evangelho. E nós estamos começando. Eu disse naquele dia que nós vamos pregar o Evangelho. Vamos ver como estará a sua fé. Vamos ver como estará a fé dos que têm nos ouvido daqui a 6 meses. Vamos ver como estará a fé dos que têm nos ouvido daqui a 1 ano. Vamos ver como estará a nossa fé. E graças a Deus, depois de 2 meses apenas, temos recebido muitas mensagens de pessoas falando que estão se fortalecendo, que estão se renovando. Semana passada, uma das pessoas que participa aqui conosco desde o primeiro domingo, ele veio falar comigo que o entendimento dele do Evangelho, do real significado da morte de Jesus na cruz, aquele significado tem sido mais nítido agora, sobre o amor de Deus por nós, como Deus nos amou de tal forma. E às vezes nós medimos o amor de Deus por nós por coisas que nós temos ou não temos. A gente ganha uma promoção, a gente ganha alguma bênção, um aumento de salário, imediatamente nós glorificamos a Deus, mas quando alguma coisa ruim acontece, a gente diz assim: Deus não me ama. Mas esse é o termômetro errado. O amor de Deus não é medido por nós, por coisas que nós recebemos ou não. O amor de Deus é revelado em nós através da cruz de Jesus. Você abre a Bíblia, você abre o Evangelho, você vê a cruz, você vê Jesus morrendo por nós. Isso ali é a demonstração
de amor dele para conosco. Então, foi isso que nós pregamos. Esse irmão nosso, irmão na fé, que tem participado aqui com a gente, ele compartilhou isso com a gente e nos trouxe uma grande alegria. Isso nos trouxe uma grande satisfação de ver que não é em 6 meses ou em 1 ano. O Evangelho é poderoso e o Evangelho transforma, liberta, o Evangelho salva, o Evangelho puro e simples, ele produz vida, porque através de Jesus nós temos a vida eterna. E o problema hoje em dia, o problema gravíssimo, é que muitas pregações que nós ouvimos, você vê isso na internet, por exemplo, muitas pregações são muito diferentes da pregação de Jesus, muito diferentes da pregação dos apóstolos. Nós vemos Jesus pregando, ensinando e curando no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós vemos os discípulos pregando no livro de Atos, os apóstolos pregando em Atos. Você vê Paulo pregando o Evangelho em Romanos, em Coríntios, você vê Pedro, você vê as epístolas, você vê o Evangelho, a pregação deles é uma coisa, e muitas pregações hoje em dia estão muito diferentes. Se você, meu irmão, minha irmã, se você lê o Novo Testamento, leia 1, 2 capítulos por dia, veja como eles pregavam o Evangelho, e veja como as igrejas, muitas, têm pregado o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. As pessoas, quando ouviam as pregações de Paulo, quando eles viam as pregações de Pedro, de João, lá em Atos, quando eles ouviam, eles recebiam o Espírito Santo e saíam daquele encontro com uma mentalidade: como conquistar mais pessoas para Jesus Cristo, como ganhar, como eu posso fazer para conquistar mais pessoas através de Jesus, para Jesus, através da minha vida, como conquistar mais pessoas lá de fora. Essa era a mentalidade deles. Mas hoje em dia, as pessoas saem do culto pensando assim: como conquistar a minha casa própria, como conquistar riquezas, como conquistar um casamento feliz, como conquistar isso, como conquistar aquilo. As pessoas não saem da igreja pensando como ganhar almas, mas sim como ganhar dinheiro, felicidade, sucesso. Está diferente. E nós não temos o direito, ninguém tem o direito de mudar o Evangelho de Jesus Cristo. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 1, que quem pregar um Evangelho diferente, e esse Evangelho diferente, ele diz lá, não é Evangelho. Quem pregar um Evangelho diferente, que não é Evangelho, que seja anátema, seja maldito, ainda que seja um de nós apóstolos, ainda que seja um anjo vindo do céu, não um anjo vindo do inferno, um anjo vindo do céu, pregar um evangelho diferente, que seja anátema, que significa maldito. Que nada é mais importante nesse mundo do que o evangelho.
há nesse mundo, porque através do Evangelho nós somos salvos, a vida eterna. Tem gente que eu já ouvi gente falando assim, por exemplo, mas peraí, esse negócio de Bíblia não enche barriga não. Meu irmão, preste bem atenção. Um dia você vai estar mortinho a 7 palmos, e lá não haverá mais estômago, não haverá mais coração, não haverá mais nada, meu irmão, minha irmã. Um dia a gente vai morrer, a gente vai ser enterrado ou cremado, ou sei lá como é que vai ser, e não haverá mais pão, e não haverá mais água, não haverá mais nada. É por isso que o Evangelho é mais importante do que tudo. É por isso que Jesus disse que o homem não viverá apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É por isso que Jesus disse: esse povo me procura porque eu dei pão e peixe para eles. E Jesus falou: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que produz a vida eterna. Esse aqui é o pão que produz a vida eterna. Esse é o pão que nós devemos procurar. Este é o pão que nós devemos buscar. A palavra de Deus, que nos transforma, que nos salva, que nos liberta dos nossos pecados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que nós temos que buscar. Preste bem atenção, irmãos que estão aqui, vocês que estão nos assistindo também. Hoje pela manhã, eu estava conversando com a minha mãe, eu estava lendo com ela o livro de Lucas, capítulo 5, versículo 15, que as pessoas vinham para Jesus por 2 motivos: para serem curadas de suas enfermidades e para ouvirem os seus ensinamentos. É o livro de, deixa eu abrir aqui rapidamente, livro de Lucas, capítulo 5, versículo Lucas, capítulo 5, versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. As pessoas iam para Jesus para ouvir a Jesus e para serem curadas também. Elas vinham por causa desse motivo. Eles não vinham para Jesus por causa de música bonita. Eles não vinham para Jesus para ficarem ricos. Eles não vinham para Jesus para ouvirem palestras motivacionais. Eles vinham para Jesus para ouvirem a mensagem dele. E a mensagem dele era bem simples: arrependei-vos dos vossos pecados. E quais são os nossos pecados? Nossa falta de amor para com Deus e nossa falta de amor para com o próximo. Se eu amo a Deus, eu amo o próximo, eu obedeço os 10 mandamentos naturalmente. Pois
primeiro mandamento é: não terás outros deuses, não terás outros deuses, e nem farás nenhuma imagem. Se eu amo a Deus, eu não preciso. Se eu amo a Deus, eu não preciso de outros deuses. Eu serei fiel a esse um Deus. Os outros mandamentos é: não adulterarás. Ora, se eu amo o meu próximo, eu não vou me deitar com a mulher do meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou furtar aquilo que pertence ao meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não matarei o meu próximo. Se eu amar a Deus e amar o próximo, os 10 mandamentos fazem parte de mim, da minha vida, naturalmente. Naturalmente eu viverei os 10 mandamentos. Então essa era a mensagem de Jesus. Essa era a mensagem. E nada há mais glorioso do que conhecer e praticar a palavra de Deus. Nada, livro de Salmos diz que a palavra de Deus é mais valiosa do que todo ouro e que toda prata deste mundo. Portanto, nós, nesse ministério que iniciamos, nós vamos distribuir uma coisa. Isso aqui, ó, é a palavra, é o que nós vamos dar. Muitas pessoas vão para a igreja para ouvir a música. Muitas pessoas vão para a igreja porque ali tem uma banda de gospel, ministério de louvor, coral. Muitas pessoas vão por causa dessas outras coisas. Muitas pessoas vão para a igreja porque acredito, se eu for para a igreja eu vou ficar rico. Se eu for para a igreja eu terei felicidade. Se eu for para a igreja eu terei isso, eu terei aquilo. Então elas vão para a igreja por vários motivos, mas não vão para a igreja para ouvir a palavra. Não vão para a igreja para ouvir a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que edifica. E essa palavra é Jesus, é a vida dele, é o ensino dele. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, por favor, preste bem atenção. Jesus é suficiente. Nós vamos pregar o evangelho da salvação, ensinar as pessoas como serem discípulos, cristãos verdadeiros, como vamos ajudar as pessoas, vamos pregar sobre arrependimento, vamos pregar sobre a graça de Deus, sobre a mensagem da cruz, vamos pregar o evangelho, vamos pregar as epístolas, vamos pregar o Apocalipse. Quem quiser nos ouvir, quem se quiser juntar-se a nós, amém. Quem não quiser, amém. Mas nós não vamos adicionar nada ao evangelho. Não vamos adicionar nada, pois o evangelho já é maravilhoso. Jesus é suficiente. Jesus é maravilhoso. E tê-lo em nossa vida é a maior de todas as felicidades. Tê-lo, conhecer a palavra dele, praticá-lo, é a maior de todas as riquezas, mais do que todo o ouro e toda a prata que existe neste mundo. Nós não vamos atrair pessoas. Por exemplo, vamos atrair pessoas, vamos construir uma linda igreja, e assim as pessoas virão por causa da beleza daquela igreja. Vamos fazer um lindo coral, e assim nós teremos pessoas vindo ali por causa
do coral. Vamos ajudar as pessoas, vamos ensiná-las como ficar ricas e assim pessoas virão. Não, nós não faremos isso. Nós vamos pregar o evangelho genuíno, puro e simples, como Jesus pregava, como os apóstolos pregavam, como diz na gíria, né? Como diz na linguajar, na rua, por aí, dizem: não iremos enfeitar o pavão. Imagina você pegar o pavão, que já é todo enfeitado, já é acredito que é a ave mais enfeitada e mais linda que tem é o pavão. Mas imagina você pega o pavão e coloca um pouquinho de batom nele, coloca um pouquinho de blush, um pouquinho desses negócios aí que as mulheres colocam máscara, acho que é máscara, não sei. Vamos colocar um brinco nesse pavão, vamos colocar um cordão de ouro aí nesse pavão, vamos pintar as unhas dos pés do pavão. A gente não vai fazer isso, gente. O nosso trabalho aqui será duas coisas: pregar o evangelho e oração pela cura e por libertação. Só isso. Só isso. É isso que Jesus mandou a gente pregar, e é isso que liberta, e é isso que transforma. Não liberta, não transforma em um dia, mas ele vai libertando e vai transformando. O que eu estou querendo dizer para vocês é que muitas pessoas vão para a igreja, mas o foco delas não é isso aqui. Sem perceber, elas estão indo na igreja não para ouvir a palavra. Elas não estão indo para a igreja para ouvir a palavra. Elas estão indo para a igreja para ficarem ricas, para ouvirem por músicas. Muitas vão para a igreja por causa simplesmente do título que possuem, seja diácono, seja reverendo, seja o que for. Ela tem um título, ela tem uma posição na igreja, ela tem uma obrigação dentro da igreja, portanto ela vai à igreja, ela frequenta aquela igreja por causa daquela palavra, por causa daquela posição, e não por causa da palavra de Deus. Então, você tem ali pessoas, umas estão indo, você tem uma congregação de 500 pessoas, 100 estão ali para ouvir a palavra, 100 estão ali para ouvir as músicas, 100, outras 100 estão ali porque ali ensina-se como ficar ricos, mas outras 100 estão ali por causa da posição que possuem, do título que possuem, da função que eles desenvolvem ali dentro daquela igreja. Eu sou um diácono, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu tenho que ir na minha igreja. E outras 100 vêm por causa do oba-oba. Ih, tem uma igreja aí assim e tal, tem uma igreja assim. Olha quantas pessoas iam para Jesus, mas na hora que Jesus estava na cruz, aquelas pessoas não estavam mais lá, sumiram todas, até os discípulos. Só quem estava ali ao pé da cruz era João e Maria, e os outros discípulos não sabemos aonde eles estavam. E aquelas tantas milhares de pessoas que Jesus curou, aonde estavam elas? Então muitas vão naquele, a gente chama de oba-oba. Essa oba-oba atrai pessoas, riquezas atrai pessoas, músicas bonitas atraem pessoas, a possibilidade de ter uma posição dentro da igreja atrai pessoas, mas todos esses motivos estão errados. A gente tem que ir para a igreja para ouvir
a palavra de Deus. Imagina se eu olho para uma mulher e eu sei que ela é rica, e ela tem muitas mansões, ela é rica, ela é viúva, eu sou solteiro, e eu vejo ela sempre indo para o shopping, sempre cheia de joias. Imagina se eu casar com ela, ou se eu seduzi-la por causa das casas, por causa das joias, por causa do dinheiro que ela tem. O que vai acontecer, meu irmão, minha irmã? Ela ficará triste um dia, saber que eu não casei por amor a ela. Não casei por amor, casei por interesse. Quantos homens seduzem a mulher e dizem, a mulher às vezes não, aquela mulher não é rica, mas ela é muito linda, ela tem um corpo escultural, ela é muito bonita. Então o homem vem, seduz aquela mulher, dorme com ela, e depois que dormiu, enjoou dela, descarta dela. Sim, as pessoas são interesseiras. Essa é a natureza humana. Porém, a gente não pode fazer isso com o nosso Deus. Não pode fazer isso com ninguém, principalmente com Deus. E muitos cristãos estão seguindo Jesus não por amor, mas estão indo simplesmente porque disseram para ele assim: naquela igreja ali tem um Deus que vai fazer você ter sucesso, vai ter um Deus que vai fazer você ficar rico, vai ter um Deus que vai te dar um marido, vai te dar uma esposa, vai te dar uma família, Ele vai te dar tudo. Na verdade, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Deus já te deu tudo, porque Jesus, Ele nos deu Jesus, e Jesus vale mais do que tudo nesse mundo. Portanto, eu prefiro, digamos que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós temos apenas 100, 200, 300 membros na nossa igreja, mas eu sei que aquelas pessoas que estão ali frequentando, elas estão com fome e com sede da palavra de Deus. Eu prefiro ter poucas pessoas famintas e sedentas por Deus, por conhecer Jesus, por conhecer o autor e consumador da nossa fé. Eu prefiro ter apenas 100, 200, 300 pessoas famintas pela palavra de Deus, do que ter 3.000, 10.000 pessoas que estão famintas simplesmente pelas promessas de Deus, promessas de vitória, promessas de bênçãos, promessas de riqueza, promessas de sucesso, promessas de triunfo, promessa disso, promessa de milagres, promessa disso. Estão apenas atrás das casas de Jesus, das joias de Jesus, da beleza externa de Jesus. Peço perdão pela interrupção aí. Meu amigo, minha amiga, vocês que estão aqui conosco, vocês que estão nos assistindo, eu prefiro ter um ministério pequeno. Eu prefiro ter um ministério pequeno do que ter um ministério
pequeno, mas de pessoas que querem conhecer Jesus, pessoas que querem ouvir o Evangelho, pessoas que querem a vida eterna, do que ter um ministério enorme, em que eu possa até bater no peito e dizer: eu tenho não sei quantas mil membros, não sei o que, e meu ministério é enorme. Sim, meu ministério é enorme, meu ministério é enorme, mas quantas estão ali por causa da palavra? Jesus não oferecia nada, aliás, Jesus nem dava, nem distribuía nada abençoado, ele não distribuía, porque ele é a própria bênção, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é a imagem do Deus invisível. Se eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada nesta vida. Deixa eu repetir, caso houve alguma interrupção. Se eu tenho Jesus, eu não preciso de mais absolutamente nada nesta vida. Aliás, nós vimos essa semana, fiquei chocado, quando este apresentador de televisão famoso, esse chefe de cozinha famoso, chamado, não sei se aqui no Brasil ele é tão conhecido, mas no mundo todo ele é conhecido, o Anthony Bourdain, famosíssimo, trabalhava para a CNN, maior emissora de televisão a cabo do mundo, trabalhava lá. Imagina, não é apenas uma emissorazinha de televisão, era a CNN, ele trabalhava na CNN, famoso, conhecido, rico, e ele se matou. Sucesso, você quer sucesso? Ele tinha sucesso. Dinheiro, você quer? Ele tinha dinheiro. Namorada dele, linda, 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 linda. Mas ele decidiu acabar com a sua própria vida, pois sofria de depressão. Sabe por quê? Só mesmo através de Jesus nós recebemos o Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo em nós é amor, é paz, é alegria. Sem Deus em nós não temos alegria. Sem Deus em nós não temos paz, não temos felicidade. Muito triste, fiquei chocado, porque no exterior ele é muito famoso, muito famoso. E aos 61 anos de idade, no quarto do seu hotel, ele decidiu tirar a própria vida. Isso prova, meu irmão, isso prova, minha irmã, você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus, se você não tiver Jesus, você não tem nada. Deus te ama. E Deus provou o amor dele quando ele entregou o filho dele para morrer na cruz por você. Sim, Deus te ama. Deus te ama, ele te perdoa, ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer arrancar o coração de pedra e te dar um coração novo. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer te salvar. Ele quer que você venha passar a eternidade com Ele.
Mas se você insiste em falar assim, mas e a minha vida aqui na terra? Ou se você insiste ainda em se preocupar com a sua vida aqui na terra, eu digo para vocês, está escrito no livro de Romanos, se Deus, Felipe, você podia colocar essa passagem aqui, se Deus nos deu o Filho dele, se Deus nos entregou o Filho dele, não nos dará também as outras coisas? Gente, quando você recebe Jesus, você vai receber tudo aquilo que você precisa. Na hora certa, Deus vai suprir na sua necessidade, porque Deus sabe a hora certa das coisas. Mas primeiro você tem que receber Jesus. Primeiro você tem que receber Jesus. E você só recebe Jesus se você for humilde. Você só recebe Jesus se você for humilde. Aqui é o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32. Diz o quê? Aquele que não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? De graça. De graça. Eu não dou para Deus um sacrifício para que Deus possa se agradar desse sacrifício e aí me abençoar. Pois o sacrifício já foi feito na cruz. O sacrifício já foi feito e foi perfeito. Você acha que eu posso fazer alguma coisa, algum sacrifício para adicionar ao perfeito sangue de Jesus? Quer dizer que o sangue de Jesus não é suficiente. O sacrifício de Deus não é suficiente. Talvez é 99% suficiente, mas eu tenho que botar mais um pouquinho que é para Deus me aceitar? Não! Deus já deu o perfeito sacrifício. Eu dou o meu dízimo, eu dou minha oferta. E quando eu sou tocado, eu faço o meu sacrifício, mas eu faço assim, meu Deus, está aqui, ó, que essa oferta venha ganhar almas, que essa oferta venha, eu agradeço ao Senhor através dessa oferta, é oferta de gratidão. Está aqui o meu dízimo para que outras pessoas venham conhecer o Evangelho. Eu não dou meu dízimo, eu não dou minha oferta para receber a aceitação de Deus. Nós recebemos a aceitação de Deus pela fé no que Jesus fez na cruz. É isso que a Bíblia diz. Portanto, eu não dou uma oferta para agradar a Deus. Eu não preciso, como está escrito no livro de Atos, que o homem pode ter que Deus precisa? Será que Deus precisa de alguma coisa? Deus precisa do meu dinheiro? A obra dele aqui na terra precisa de dinheiro, sim, para continuar indo em frente. A obra dele precisa de dinheiro. E eu dou, meu Deus está aqui para ajudar a tua obra aqui na terra. Mas Deus, mas você não precisa do meu dinheiro. Então sim, eu faço meu dízimo, eu dou minha oferta, eu dou meu sacrifício. Mas eu dou, como é que fala? Por livre, espontânea vontade, eu dou de gratidão, eu dou por amor. Eu não dou para receber, porque eu já recebi. Uma vez que eu recebi Jesus, Jesus vai suprir, a minha família será salva. Mais cedo ou mais tarde eu vou encontrar a pessoa certa. Deus vai, na hora certa, Deus vai abrir as portas. Mas nada disso aqui na terra é importante. O que importa é que, é isso que a palavra de Deus diz, que a gente não pode pensar nas coisas aqui de baixo, mas sim pensar nas coisas eternas lá de cima, minha gente. E antes de eu dar o microfone aqui para o meu filho, para ele completar essa palavra, eu digo e repito, isso todo o Evangelho só funciona no coração de quem for humilde,
O evangelho só funciona, só germina no coração humilde. Porque o início do evangelho, Jesus falou logo no início: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o início do evangelho. E nós temos que ser humildes. E muitos irmãos que estão nos assistindo, eu digo para vocês, eu espero que você não se sinta ofendido com isso que eu vou falar agora com vocês, mas muitos cristãos não nasceram de novo. Muitos cristãos, eles acreditam em Jesus, mas não se converteram. E se você sabe que os frutos que você produz não são bons, são maus, você sabe então que você não é convertido, seja humilde para colocar o joelho no chão e pedir perdão a Deus e pedir para Deus te transformar. E Ele te transforma de graça, de graça. O que Ele quer, o sacrifício que Deus quer é o espírito quebrantado. Está escrito assim, que Deus não se agrada de sangue, de bodes, de bois, mas o que Deus quer é o espírito quebrantado. Desse tipo de sacrifício Deus se agrada. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Está escrito lá no livro de Salmos. Esse é o espírito, esse é o sacrifício. É sacrificar o nosso orgulho, é circuncidar o nosso coração, é dizer para Deus: Jesus, eu não nasci de novo ainda. Eu penso que eu estou convertido, pois eu estou frequentando igrejas há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas quando eu olho para os meus frutos, eu não sou. Gente, você pode ser convertido, você pode nascer de novo. Hoje em inglês eu estava pregando sobre Nicodemos, que ele era um homem religioso. Nicodemos era um homem que conhecia toda a lei de Deus. Ele era um fariseu, quer dizer, ele era uma pessoa muito religiosa, guardava toda a lei de Moisés, não comia qualquer comida, não trabalhava ao sábado, não roubava, não adulterava. E ele cria em Jesus, ele acreditava em Jesus, pois ele disse para Jesus o seguinte, deixa eu abrir aqui, livro de João capítulo 3, veja como Nicodemos, ele era um homem religioso, ele frequentava o templo e ele guardava os mandamentos, ele acreditava em Deus, ele acreditava em Jesus, mas ele não era nascido de novo. Talvez você frequente templos e igrejas, você conhece toda a lei e toda a palavra, você acredita em Deus, você acredita em Jesus, e mesmo assim você não seja nascido de novo. Veja aqui, olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este homem foi ter com Jesus, ele foi para Jesus, como as pessoas vão à igreja, as pessoas vêm à igreja, as pessoas vêm a Jesus. Este homem foi ter com Jesus e disse: Rabi significa professor, mestre. Ele não apenas acreditava em Jesus, chamou Jesus de mestre. Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele acreditava em Deus, ele acreditava em Jesus. Ainda diz assim, ó: porque ninguém pode fazer estes sinais, estes milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Ele está dizendo: Jesus, eu acredito no Senhor por causa dos milagres. Deus é com o Senhor, porque só alguém, Deus tem que estar com alguém para fazer o sinal que você faz. Então ele, olha só, é a situação de muitos cristãos.
muitos cristãos hoje em dia são apenas Nicodemos. Vão para Jesus, acreditam, conhecem a palavra como ele conhecia, vão para o templo como vão para a sinagoga, frequentam, creem nos milagres, creem no poder de Jesus, creem que Jesus é o Filho de Deus, que Deus é com Jesus, creem no poder de Deus. Mas a resposta de Jesus para ele foi: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Então você veja, deixa eu explicar isso para vocês. Isso aqui é a pessoa que vai na igreja, toma conhecimento que existe Deus, que existe Jesus, conhece a palavra, conhece a lei, crê que Jesus é o Senhor, mas não nasceu da água e não nasceu do Espírito Santo, não foi cheia da presença de Deus, não teve o seu coração transformado, circuncidado. A igreja de Jesus está cheia de Nicodemos, e talvez você, meu irmão, minha irmã, você seja um Nicodemos, você seja uma Nicodemos. Você já conhece toda a palavra, já frequentou o templo milhares de vezes, mas ainda não nasceu de novo. Suas atitudes continuam as mesmas: arrogância, orgulho, egoísmo, ganância, amor ao dinheiro, continua tudo a mesma coisa. O coração não foi transformado, o coração não foi circuncidado. Se ele era judeu, ele foi circuncidado. Nicodemos foi circuncidado, mas o coração dele não havia sido circuncidado. Deus quer circuncidar o teu coração. Na lei dos judeus, a circuncisão é apenas para os homens, no Velho Testamento, mas no Novo Testamento é para os homens e para as mulheres também, porque a circuncisão não é na carne, é aqui, ó, dentro do coração. E para você receber essa transformação, você precisa de ouvir o Evangelho puro e simples. E o Evangelho vai te circuncidar. Você não vai conseguir circuncidar você mesmo. Você não vai conseguir fazer isso. É a obra da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te transforma. A palavra de Deus, ela te circuncida. A palavra de Deus, nós recebemos o Espírito Santo quando ouvimos a pregação do Evangelho. O livro de Gálatas diz assim: vocês receberam o Espírito Santo por obras da carne ou pela pregação do Evangelho? À medida que você vai conhecendo mais e mais a Deus, como Jesus te ama, como Jesus tem cuidado de você, como Jesus tem te preservado vivo. Muitas pessoas morreram sem ouvir o que você está ouvindo. Jesus te preservou vivo para você ouvir isto aqui. Ele quer te salvar porque Ele te ama. Ele não quer que você pereça no fogo eterno. E Ele está te dando uma chance. Sabe o que você tem que fazer? Aceitar essa chance. É isso que você precisa de fazer. Aceite Jesus. Confie que o sacrifício dele foi perfeito. Confie que o sacrifício dele foi completo.
Vamos fazer uma oração. Fiquem de pé, por favor. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu, e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Primeiramente, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir esta palavra. Quando eu prego, estou pregando para todos, inclusive para mim mesmo, e eu creio que é o Espírito Santo falando com a gente, e nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua infinita compaixão e misericórdia, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos, Senhor, pelos ensinos. O Senhor, apesar da nossa vida toda temos cometido tantos erros, apesar da nossa vida toda ter um coração tão duro e tão ruim, apesar da nossa vida toda ter, meu Deus, desapontado tanto, Senhor, mas o Senhor nos preservou vivo para nos dar a chance de nascer da água e nascer do Espírito, de ser transformado pela tua palavra, Senhor. Eu acredito que Nicodemos era um homem muito zeloso com respeito às coisas religiosas, mas ele não era regenerado, ele não havia nascido de novo, o coração dele ainda era um coração de pedra, ele ainda era um coração duro, um coração frio, mas o Senhor o preservou vivo, até encontrar com Jesus. E Jesus diz para ele que ele precisava nascer de novo. E o Senhor está dizendo para muitos irmãos, muitas irmãs agora, está dizendo para eles que vocês são Nicodemos, mas vocês ainda podem nascer de novo. Sim, aceite agora o perdão de Deus, aceite o amor de Deus por você. Ele demonstra o amor dele, não por bênçãos materiais, mas ele demonstra o amor dele dia após dia, quando olhamos para a cruz. Sim, quando olhamos para a cruz. Ah, meu amigo, olhe para a cruz e veja como Deus te ama. Olhe para a cruz e veja como Jesus te ama. Olhe agora para a cruz, meu irmão, minha irmã, e veja, Deus te ama.
Deus demonstrou o amor dele, e se você o aceitar, Ele te perdoa, Ele te lava, Ele te transforma. Ainda que você diga assim, mas para mim já não há mais chance. Você veja o que Nicodemos disse: pode um homem, depois de ser velho, nascer de novo? Ele estava falando dele mesmo. Ele não era jovem, ele era velho e não havia nascido de novo. E você está nos assistindo, talvez você já esteja velho em idade, velho na igreja, velho em conhecer a Deus, você já está velho em ouvir o Evangelho, mas você ainda não nasceu de novo. Meu irmão, minha irmã, você pode nascer de novo. Sim, você pode nascer de novo. O Espírito Santo pode fazer esta obra maravilhosa agora aí em você. Você que é velho no Evangelho, mas como Nicodemos, que era velho na palavra, mas não havia compreendido a palavra ainda. Mas Jesus deu uma chance para ele. Jesus te dá essa chance também. Ah, meu amigo, aceite Jesus agora. Receba o perdão, receba a graça, receba o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Receba aí. Isso, receba. O amor de Deus brilha em mim, em luz. Desde quando olhei? Desde quando olhei para a cruz e aceitei quem estava lá em dor. Era o Cristo de Deus, era o Cristo de Deus, o Senhor, era Jesus, o sofredor, seu sangue caía em prova de um grande amor, em agonia, por mim, Cristo sofria. Jesus Santo agora está em glória, junto com o Pai, e nos dando a vitória. Deus é tão bom, que por Cristo te salvará. Aceite a Ele, e o seu pecado perdoará. Olhe para o céu e começa a clamar o nome Jesus. O nome é Jesus que faz a gente chorar. Clama este nome para te consolar. Bem forte agora. Jesus. Ah, meu amigo, chama este nome. Aí onde você está, diga Jesus. Clama este nome e Ele te consolará. Clama este nome e serás salvo. Ainda que você não sabe orar, diga aí Jesus. Como Pedro afundando na água, ele só podia falar Jesus. E Jesus estendeu a mão. Aí onde você está, isso, clame a Jesus, e Ele estende a mão dele, e Ele te salva, e Ele te perdoa, e Ele te enche de paz e de alegria, e Ele te enche do Espírito Santo. Graças a Deus. Sim, aonde você está, receba a salvação aí agora. E você que crê nisso, diga graças a Deus. Aí onde você está, diga graças a Jesus. Agradeça a Jesus aí onde você está. Oh, meu irmão, minha irmã, diga muito obrigado, Jesus.
Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado por esta palavra que nós ouvimos. Muito obrigado. Muito obrigado. Graças a Deus. Que todos que estão participando aqui e pelo Facebook, que todos digam amém. E todos digam graças a Deus, bem forte para Jesus, bem forte, graças a Deus. Podem todos se sentar, por gentileza. Meu irmão, minha irmã, veja bem, receba aí, receba. Creia que Jesus te perdoou os teus pecados, creia que Jesus te aceitou, meu irmão. Na verdade, não somos nós que temos que aceitar Jesus. Nós temos que chegar para esse Senhor e dizer: Senhor, me aceita. O Senhor me aceita, por favor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós pregamos assim, quando nós pregamos abertamente pelo Facebook, pelo YouTube, nós sabemos que muitas pessoas vão só participar pela internet e não virão. E elas não virão porque elas podem participar de casa. Obviamente nós teremos menos pessoas participando pessoalmente. E obviamente nós teremos menos oferta na igreja. E mesmo assim, nós vamos continuar pregando assim, porque o nosso interesse não é oferta. Sim, a igreja, toda igreja precisa de oferta para sobreviver, sim. Mas eu sei que se eu usasse o Facebook só para convidar as pessoas para a reunião, venha para a reunião, e não transmitisse ao vivo, eu sempre soube que se eu não transmitisse ao vivo, nós teríamos centenas de pessoas e teríamos mais arrecadação e mais oferta. Mas a nossa intenção não é oferta, porque através dessa pregação aqui ao vivo, a gente está atingindo pessoas idosas que não podem vir, pessoas já da terceira idade, quarta idade, quinta idade, sétima, 10ª idade, mas elas estão ouvindo a palavra de Deus. Estamos atingindo pessoas, tem gente nos assistindo até mesmo do Japão, então, e muitos outros países. Então o que acontece? Ainda que a oferta seja menor ou seja pouca, mas muitas almas serão atingidas. Na verdade, não só a pregação, qualquer coisa que você for transmitir ao vivo, se forem transmitir uma partida de futebol aqui no Maracanã, numa TV aberta, ao vivo, o Maracanã não vai encher, né? Só se abrirem o portão e dizer é grátis. Mas qualquer coisa que é transmitida ao vivo, nós teremos menos pessoas e menos arrecadação. Não tem problema. Não tem problema. Nossa igreja, nosso ministério será rico espiritualmente. Isso é que importa. Nosso ministério será rico de almas. Nosso ministério, nós vamos atingir pessoas em lugares remotos que jamais poderiam vir aqui fora do Rio de Janeiro, lá no interior de Tocantins, lá no interior do Acre, haverão pessoas ouvindo lá o Evangelho. E isso é que importa. Graças a Deus, o Evangelho tem sido pregado. Por semana, temos tido um alcance de uma média de 6.000 pessoas no mundo todo. Por 3 semanas seguidas eu recebi a notificação, 6.000, perdão, primeira semana foi 4.000, a segunda semana foi 6.000 e agora de novo 6.000 pessoas atingidas pelo
uma média, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas uma média de 6.000 pessoas. Graças a Deus, as pessoas estão ouvindo o Evangelho. Essa é a nossa intenção. Agora, domingo que vem, nesse próximo domingo, teremos Santa Ceia. Você que desejar participar da Santa Ceia conosco, você é o nosso convidado aqui na rua Estrada Guandu do Sapê, em frente à igreja Adventista, em Campo Grande. Você é o nosso convidado. Você também pode participar de casa da Santa Ceia. Você também pode participar. A Santa Ceia é exatamente a junção do corpo, né? Estão todos reunidos. Jesus deu a última ceia para os discípulos, né? Mas alguns de vocês não podem vir. Então você compre um pouco de suco de uva e um pedaço de pão também, e você vai participar com a gente por aí mesmo, tá? Mas se você puder vir aqui participar, é melhor, tá? Nós inclusive já compramos o suco de uva, já compramos o copinho, falta só comprar o pão, vamos comprar um dia antes, tá bom? E é isso aí, tenha uma boa semana. Felipe, vem aqui por gentileza, dá uma palavra aqui antes de nós encerrarmos, tá? Novamente, bom dia a todos. O que meu pai estava falando ajuda muitos cristãos. Por quê? Os cristãos hoje em dia, eles dão desculpas para o seu pecado, dizendo que a tentação é muito forte, é mais forte do que a força deles, por força espiritual. Só que quando a pessoa tem fé na graça, a pessoa não tem mais desculpa, porque a força para vencer o pecado vem da fé no sacrifício de Cristo. Por isso que lá em Isaías diz que as boas novas são para os humildes de espírito. O orgulhoso não quer ouvir o evangelho da graça, não quer, porque quando ele ouve, ele sabe, agora não tenho mais desculpa para sair pecando. Então, quando você ouviu do sacrifício de Cristo, como ele disse para Nicodemos, que Nicodemos ele acreditava em Jesus, mas não sabia do novo nascimento que aconteceria quando as pessoas crescem em Jesus. Por isso que ele falou no mesmo capítulo, versículo 16, que quem cresce não pereceria, mas seria salvo. Então, o evangelho da graça só funciona nos corações humildes. Aquele que é orgulhoso ouve essas palavras e deixam de ouvir, desistem, vai seguir os pregadores que eles querem ouvir, aqueles que focam tanto no que nós temos que fazer, o nosso sacrifício, que sem a fé é impossível obedecer e agradar a Deus. Sem a fé é impossível. Então eles querem ouvir aqueles lá, porque quando eles ouvem, já sabem, já que é impossível obedecer, então eu vou pecar, eu vou viver uma vida injusta, já que é impossível obedecer. Por isso que essa palavra só funciona para ovelhas. Os bodes não querem nos ouvir. Os bodes não querem ouvir do sacrifício de Cristo que funciona. Sabe que quando nós cremos em Jesus é uma coisa maravilhosa. Toda condenação, castigo, nós cremos que foi colocado em Jesus, que a nossa força para obedecer nós recebemos dele plenamente. Deus não vai nos deixar ser tentado além das nossas forças. Qualquer tentação que vier será como tentação morta, coisa que morreu para nós. Será muito difícil cair naquela tentação. É a palavra de Deus. Agora, e o orgulhoso? E a pessoa orgulhosa? O que acontece com tal pessoa que não quer a graça de Deus? É algo muito pior do que o castigo da lei. Hebreus 10, 29 diz: de quanto mais severo castigo julgais vós,
será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus, aquele que rejeitou a mensagem da graça, aquele que rejeita a mensagem do sacrifício de Cristo, aquele que pisa no sacrifício de Cristo, aquele que diz, não é o sacrifício de Cristo, não é a graça, sou eu que vou tentar. E essa pessoa vai caindo, vivendo uma vida injusta. Aquele que desconsidera o que Jesus mesmo disse, que é pela fé que nós somos salvos. Ele falou que quem crê será salvo. Não é só Paulo, vocês que acham que a salvação é da fé, é Paulo que falou, foi Jesus que falou. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ultrajou é insultou o Espírito da graça. O Espírito da graça é o Espírito Santo. Insultar o Espírito da graça e dizer, sou eu quem vou obedecer, sou eu que consigo, sou eu que tenho força, sou eu que vou praticar tudo que Jesus falou. Não é. É pela fé que você vai conseguir, não é pelo seu esforço. Então, se você que não é ovelha não se humilhar como meu pai leu, Deus não vai te exaltar, Deus não vai te salvar. Você tem que se humilhar, tem que se arrepender, você tem que acreditar no Evangelho da graça para a sua salvação. Por isso que todo domingo nós pregamos a graça de Deus. Somente pela fé que seremos salvos. Só isso que eu quero. Amém. É isso aí. E continuaremos pregando. Antes de eu encerrar, tenho boa notícia para você. Nós temos pedido às pessoas que estão no exterior e dizem que não frequentam nenhuma igreja. Nós temos dito para elas: faça da sua casa a sua igreja. Convide alguns amigos. E você toca essa reunião para eles, assista com eles. Gente, hoje, uma senhora lá na África, ela reuniu acho que 5 ou 6 pessoas com ela, na casa dela. E outra senhora lá na Ásia, reuniu também, foi 5 ou 6 pessoas que ela disse. Olha só que coisa. Quer dizer, nós tivemos hoje em torno de 300 pessoas assistindo a reunião em inglês, mas são as pessoas que nós vimos aqui, né? Mas alguma dessas pessoas, algum desses celulares que estão conectados, existem ali 5 pessoas. Quer dizer, eu nem sei para quantas pessoas nós estamos pregando, né? Porque só aparece aqui uma pessoa, aparece aqui uma. Mas naquele um celular, 5, 6 pessoas já estão ouvindo o Evangelho. Pessoas que não estariam ouvindo o Evangelho e agora estão. Graças a Deus. E nós vamos continuar pregando o Evangelho da graça, como meu filho falou, crendo no sacrifício de Jesus. E eu vou encerrar aqui essa pregação, porque estou vendo que alguém está ali pregando alguma coisa fora da igreja, pregando algum prego e tal, o barulho está entrando. Enquanto eu estou pregando o Evangelho, estão pregando lá fora. Eu vou encerrar aqui. Tenham todos uma boa semana. Fiquem com Jesus. Se alguém aqui desejar ofertar a sua oferta de gratidão, seu dízimo de amor, sua oferta, sacrifício de amor, estaria o lugar para você colocar a sua oferta. E todos tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Compartilhem este link, tá? Fiquem com Jesus. Tchau, até a próxima. Tchau.